Bom dia, turma. Vou fazer um breve resumo do que nós vamos estudar nessa próxima atividade. Nós encerramos a parte de geometria analítica de ponto e reta, estudadas lá no comecinho do ano, até a atividade passada. Então, o que nós calculávamos? A primeiro momento, nós calculávamos a distância entre dois pontos, a distância desse ponto até a reta. E é o que nós vamos fazer aqui, no caso da nossa circunferência. Então, nós vamos estudar geometria analítica dentro da circunferência. Então, primeira coisa, nós temos que lembrar o que é a circunferência. Primeiramente, eu tenho um círculo aqui. Essa região aqui de dentro, ó, é chamada região circular. Toda essa parte aqui de dentro. Aí, esse contorno aqui, essa é a nossa circunferência. Então, circunferência é o contorno. Matematicamente, como que a gente define a circunferência? Ela é o conjunto de todos os pontos que possui a mesma distância até o centro. Então, olha só, eu tenho um centro. Então, ela é o conjunto de todos os pontos, vou chamar um ponto P aqui. Então, se eu pegar qualquer ponto e ligar com o centro, vai ter a mesma medida. Então, é o que eu vou fazer, ó. Se eu pegar qualquer ponto e ligar com o centro, aqui, vai ter a mesma medida. Então, nós falamos que é o conjunto dos pontos equidistantes, possui a mesma distância. E essa distância, ela leva um nome, a gente chama ela de raio. O que vai nos interessar aqui? Calcular a distância do ponto da circunferência até o seu centro. Como nós calculamos distância do ponto ao centro? Nós já sabemos calcular, mas eu vou demonstrar para nós relembrarmos como que nós chegamos na fórmula. Bom, esse ponto é o centro, ele tem coordenada no x, vou chamar de x do centro, e ele tem coordenada no y. Vou chamar de y do centro, certo? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o ponto P. Vou pegar outra cor. Ter o ponto P aqui. E aí, o ponto P tem coordenada x e o ponto P tem coordenada y. Tá? E aí, é o seguinte, eu quero calcular esse comprimento aqui, ó, que é o raio, né? O que eu vou fazer, ó? Se eu terminar de tracejar, eu chego no quê? Eu chego em um triângulo, ó. Tem um triângulo aqui. E, melhor ainda, um triângulo que retângulo. E no triângulo retângulo, o que eu tenho? Eu tenho cateto, hipotenusa. Então, eu tenho um cateto e uma hipotenusa. Opa, então eu posso usar o quê para calcular essa distância do ponto C ao ponto P, ó? Distância do ponto C ao ponto P, o que eu vou utilizar? Teorema de Pitágoras. O que o Pitágoras me fala? Ele me fala que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, ou vice-versa, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, quanto que mede os catetos? Quanto que mede a hipotenusa? Essa medida aqui, ó, é a medida do cateto, esse pedacinho. Quanto que mede esse pedacinho? Por exemplo, se aqui fosse 10 centímetros e aqui tivesse 7, esse pedacinho ia medir 3. Por quê? É só pegar 10 menos 7. Como aqui eu não tenho valores, como que dá para fazer? X menos XC. Mais o outro cateto, mesma coisa, ó. Quanto que mede nesse pedacinho? É só eu fazer Y menos YC. Tudo isso ao quadrado. Isso é igual hipotenusa ao quadrado. Não sei quanto que vale a hipotenusa, tá? Não sei o valor. Só que eu sei que isso daqui, ó, coincide com o quê? Com o raio. Então, eu tô chegando em uma fórmula. E essa fórmula
me fala o quê? Que é a equação reduzida da circunferência, tá? Então, olha só, através da distância dos pontos, nós chegamos aqui numa fórmula. E essa fórmula, ela leva um nome. Essa daqui, pessoal, é a equação reduzida da circunferência, tá? Equação reduzida. Reduzida. Eu também tenho a equação geral. Equação geral é o quê? É só eu fazer a distributiva aqui, ó, tá? Próximo vídeo eu vou gravar para vocês como funciona a equação geral. Tudo bem? Lembrando que eu só distribuí esse número ao quadrado e esse número ao quadrado. Espero que, a princípio, tenham entendido.